Olá, sejam bem-vindos ao canal. Imagine um encontro casual, um trem, um tranco inesperado, e dois mundos completamente diferentes colidindo. Ela, jovem, cheia de sonhos e com toda a vida pela frente. Ele, um senhor experiente, carregando as marcas do tempo e o peso da solidão. O que parecia ser apenas um gesto de educação se transforma em uma centelha de desejo que nenhum dos dois esperava. Esta é uma história sobre atrações proibidas, olhares que dizem mais que palavras, e toques que queimam como fogo. Uma trama de sedução onde a tensão sexual é construída com suspiros, sussurros e a doce agonia do querer, mas não poder. Pelo menos, não ainda. Se você gosta de histórias picantes, com personagens reais e cheias de conflito, você vai se apaixonar por essa. Prepare-se para uma jornada emocionante, cheia de desejo reprimido e reviravoltas inesperadas. Assista até o fim. Deixe seu like e inscreva-se no canal. O metrô balançava num ritmo hipnótico, cheio de pessoas cansadas no fim da tarde. Clara, uma jovem de 23 anos, cabelos dourados como mel e um sorriso que desarmava qualquer um, estava sentada, revisando anotações da Faculdade de Comunicação. Seus olhos azuis percorriam as páginas, alheios aos olhares disfarçados que a seguiam. Ela usava um vestido leve de verão que realçava sua beleza natural. O vagão estava impregnado com o cheiro abafado de suor e o perfume doce de jasmim que ela havia passado na nuca. De repente, o trem parou numa estação mais movimentada e a porta se abriu. Foi quando ele entrou. Um senhor de cabelos grisalhos, usando um casaco simples, mesmo com o calor, e com a postura cansada de quem carregou o mundo nas costas. Seus olhos, de um cinza profundo, encontraram os dela por um breve instante. Clara, por educação, imediatamente se levantou. Por favor, o senhor pode sentar aqui, ela ofereceu com um sorriso gentil. Ele, surpreso, agradeceu com um aceno de cabeça e um sorriso tímido, sentando-se com um suspiro de alívio. O trem arrancou, e Clara se segurou no apoio acima dela. Mas ninguém poderia prever o que aconteceria a seguir. O metrô ganhava velocidade no túnel escuro, e Clara mal conseguia se concentrar nas suas anotações. Ela sentia o peso do olhar do senhor, não de uma forma perturbadora, mas curiosa. Ele, por sua vez, tentava não olhar, fixando os olhos nas próprias mãos, calejadas e marcadas pelo tempo, que repousavam sobre uma velha pasta de couro. O ar estava carregado com o cheiro do seu próprio perfume, um amadeirado e suave aroma de sândalo que contrastava com o doce jasmim de Clara. Foi então que, sem aviso, um tranco violento sacudiu o vagão. Um som de metal rangendo e gritos abafados encheu o ar. Clara, pega desprevenida, perdeu completamente o equilíbrio. Sua pasta voou, as folhas de papel se espalharam como confete, e seu corpo foi projetado para frente, diretamente no colo do senhor. O mundo parou por um segundo. Ela sentiu o tecido áspero do casaco dele contra sua pele macia, e a surpreendente firmeza de seu corpo sob a aparência cansada. O calor entre os dois era palpável, intenso. Ele, instintivamente, segurou seus braços para evitar que ela caísse no chão. O contato foi breve, mas eletrizante. Quem se moveria primeiro? O metrô retomou sua marcha normal, mas a tensão dentro daquele pequeno espaço não se dissipou. Clara se recompôs rapidamente, o rosto corado como um pôr do sol. Me desculpe. Me desculpe, senhor. Foi sem querer, ela disse, a voz um pouco trêmula. Não há de quê, moça. A culpa foi do trem, ele respondeu, e sua voz era surpreendentemente suave, um baixo aveludado que ecoou em Clara. Enquanto ela se ajoelhava para juntar seus papéis, ele se inclinou imediatamente para ajudá-la. Suas mãos se tocaram ao pegar a mesma folha. A pele áspera dele arranhou levemente a maciez da mão dela, enviando um calafrio inesperado pela espinha de Clara. Ele entregou os papéis com um cuidado que ela não via há tempos. Jornalismo? Ele perguntou, lendo o cabeçalho de uma de suas apostilas. Sim, ela respondeu, recuperando o fôlego. Eduardo, ele disse, estendendo a mão formalmente. Clara, ela respondeu, apertando-a.
O toque durou um segundo a mais do que o necessário. O metrô anunciou a próxima estação, a dela. Ela se levantou, hesitante. Algo a impedia de simplesmente sair e nunca mais vê-lo. O destino havia dado um tranco, e agora ela responderia ao chamado? O metrô diminuiu a velocidade, e as portas se abriram. Clara podia ver a saída da estação, o caminho para sua vida normal. Mas seus pés pareciam enraizados no chão. Eduardo olhou para ela, e em seus olhos cinza ela viu não a velhice, mas uma história, uma profundidade que a intrigou. Boa sorte com os estudos, Clara, ele disse, um toque de melancolia em sua voz. Foi isso que decidiu por ela. O senhor, você gostaria de tomar um café? A palavra saiu antes que ela pudesse pensar. A surpresa estampou no rosto de Eduardo, seguida por um conflito visível. Ele era um homem de 62 anos, viúvo, aposentado, e ela uma jovem radiante no auge da vida. Era errado. Inapropriado? Mas o coração acelerado e a curiosidade falaram mais alto. Eu gostaria, sim, ele respondeu, sua voz um sussurro rouco. Eles saíram do metrô juntos, a diferença de idade evidente, atraindo olhares curiosos. Encontraram uma cafeteria pequena, com o aroma reconfortante de grãos torrados e o som suave de jazz instrumental. Eles sentaram, e o mundo exterior simplesmente desapareceu. O que será que eles descobririam um sobre o outro? O café, amargo e forte, era o contraponto perfeito para a doçura do momento. Eduardo contou sobre sua vida como encadernador de livros, um ofício quase extinto, e sobre a perda da esposa após 40 anos juntos. Suas mãos, agora envoltas em torno da xícara quente, contavam uma história de trabalho duro e saudade. Clara falou sobre seus sonhos no jornalismo, sobre morar sozinha e a independência que tanto lutou para conquistar. Ele a ouvia com uma atenção rara, como se cada palavra dela fosse uma página preciosa a ser preservada. O conflito moral pairou sobre a mesa como uma névoa. Ele era velho o suficiente para ser seu avô. Ela tinha toda a vida pela frente. Mas a atração não era apenas física, era uma conexão de almas solitárias. Num momento de silêncio, seus dedos se encontraram no meio da mesa, sobre o pano de chá xadrez. O toque foi deliberado desta vez, um teste. A pele dele era áspera, a dela, sedosa. O calor que emanava desse simples contato era quase insuportável. Eles estavam se aventurando em um território proibido, e ambos sabiam disso. O que aconteceria se alguém que eles conheciam os visse? A tarde havia caído, e a cafeteria começava a esvaziar. A conversa fluía fácil, cheia de risos contidos e olhares intensos. Clara descobriu que Eduardo tinha um humor seco e inteligente, que a fazia rir como ninguém. Ele descobriu que ela era mais madura e perspicaz do que sua idade sugeria. A atração sexual, embora nunca nomeada, era um animal vivo e pulsante sob a mesa, alimentada por cada olhar, cada acidental roçar de joelhos. Choveu, Eduardo comentou, olhando pela janela onde as gotas começavam a escorrer. O céu estava escuro. Eu moro perto daqui, Clara disse, a voz um pouco mais baixa. Se o senhor quiser esperar passar. A oferta pairou no ar, carregada de intenção. Era um risco enorme. Ele hesitou, lutando contra anos de decoro e o fantasma de sua esposa. Mas o desejo de estar a sós com ela, longe dos olhares julgadores, foi mais forte. Só até a chuva passar, ele concordou, sua voz mais grave. A caminhada até o apartamento dela foi curta mas eterna, com a chuva fria contrastando com o calor que queimava dentro deles. Cada gota que os atingia era um lembrete do mundo real, da realidade que os aguardava do lado de fora daquela bolha. O que ele encontraria no santuário dela? O apartamento de Clara era pequeno, aconchegante e cheirava a velas de baunilha e livros novos. Fotos e plantas espalhadas pela sala contavam a história de uma vida jovem e vibrante. Eduardo sentiu-se como um intruso naquele espaço, mas também profundamente fascinado. Ele tirou o casaco molhado, e Clara o pendurou, seus dedos tocando levemente o tecido úmido. O som da chuva batendo na janela era a única trilha sonora.
A tensão sexual era tão espessa que quase se podia tocá-la. Posso fazer um chá? Ela ofereceu, precisando fazer algo com as mãos. Por favor, ele respondeu, parado no meio da sala, parecendo maior e mais imponente no espaço compacto. Enquanto ela mexia as xícaras na cozinha americana, ele podia vê-la, a curva de seu pescoço, a suave movimentação de seus ombros. Ela voltou, entregando-lhe a xícara quente. Ao passá-la, seus dedos se tocaram novamente, e desta vez, nenhum dos dois recuou. Ele segurou sua mão, puxando-a delicadamente para perto dele. Seus olhos cinza vasculharam o rosto dela, procurando por dúvida, por arrependimento. Ele não encontrou nenhum. Em vez disso, viu apenas o mesmo desejo reflexivo que consumia seu próprio corpo. O sussurro da chuva parecia incentivá-los. Ele iria fechar aquele espaço mínimo entre eles? O mundo exterior havia desaparecido. Tudo o que existia era aquele apartamento aconchegante, o som da chuva e o espaço carregado entre eles. A xícara de chá foi esquecida. Eduardo levantou a mão livre, com uma delicadeza que beliscou o coração de Clara, moveu um fio de cabelo loiro do seu rosto. Suas juntas ásperas roçaram sua têmpora, e ela involuntariamente se inclinou para o toque, um pequeno suspiro escapando de seus lábios. Foi o convite que ele não sabia que estava esperando. Ele se inclinou, lentamente, dando-lhe todo o tempo do mundo para recuar. Ela não recuou. O sorriso de Clara foi a centelha que faltava para incendiar o último resquício de cautela em Eduardo. Ele não se afastou completamente. Em vez disso, sua mão, que ainda segurava levemente o braço dela, deslizou num movimento torturantemente lento, até encontrar sua mão. Seus dedos ásperos, marcados por décadas de trabalho manual, entrelaçaram-se aos dela, suaves e delicados. Era um contraste que dizia mais do que qualquer palavra, a história de duas vidas completamente diferentes que, naquele momento, se encaixavam perfeitamente. O ar no apartamento parecia ter sido sugado para fora. O único som era a respiração ofegante de ambos, um dueto sincronizado de desejo e nervosismo. Eduardo levou a mão livre ao rosto de Clara, e o polegar, surpreendentemente suave, traçou o contorno de seu lábio inferior, ainda úmido do beijo. Era um toque de posse, de reverência, que fez um calafrio percorrer todo o corpo dela. Ela inclinou o rosto para aquela carícia, seus olhos fechando-se num misto de êxtase e rendição, oferecendo-lhe silenciosamente tudo o que ele quisesse tomar. Ele não precisou de mais incentivo. Inclinou-se novamente, mas desta vez o beijo não foi de descoberta. Foi de afirmação. Mais profundo, mais confidente. Seus lábios moviam-se com uma urgência contida que falava de anos de solidão sendo preenchidos de uma só vez. Sua língua provou o sabor doce do seu café com baunilha, e ela correspondeu com um gemido abafado, suas mãos subindo para enterrar-se nos seus cabelos grisalhos, surpreendentemente macios entre seus dedos. Ele a puxou para mais perto, e o corpo dela colidiu suavemente com o dele. Através da fina camada do seu vestido, ela pôde sentir a calorosa solidez do seu torso, a textura do seu casaco de tweed contra sua pele. Suas mãos desceram pelas suas costas, explorando a curva de sua cintura, a suave depressão da sua coluna, com uma familiaridade que era ao mesmo tempo estranha e profundamente certa. Cada toque era uma pergunta, e cada arquejar de resposta dela, uma permissão concedida. A realidade, o apartamento pequeno, a chuva que havia parado, a diferença de idade, dissolveu-se como névoa. Existia apenas o calor compartilhado, o sussurro áspero do nome dela na boca dele, o perfume dele, uma mistura intoxicante de sândalo e papel antigo, impregnando-se nela. Era um desejo ardente que não precisava de pressa, mas de entrega total, uma exploração lenta e sensual, que prometia que aquela era apenas a primeira de muitas noites, em que eles se descobririam, corpo e alma, esquecendo o mundo do lado de fora daquela porta. Quando finalmente se separaram, ofegantes, testas unidas novamente, o olhar entre eles era pesado de promessas não ditas, e de um futuro que, de repente, parecia luminoso, e irresistivelmente tentador. A jornada deles havia verdadeiramente começado, mas que não sabiam até quando iria durar. E assim, mais um capítulo chega ao fim.
Se você se envolveu com a história de Clara e Eduardo, se torceu por eles e sentiu a tensão no ar, deixa que eu sei que foi assim. Faça isso pelo algoritmo. Deixe seu like e polegar apontando para cima, isso ajuda demais o canal a crescer e a trazer mais histórias quentes como essa para vocês. E não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para não perder nenhum capítulo dessa trama picante. Um clique faz toda a diferença. Até a próxima, e lembrem-se, o amor, ou a atração, pode surgir nos lugares e das formas mais inesperadas. Um grande abraço.